Boa tarde para todos, aqui quem fala é o evangelista André Santos, mais uma vez gravando um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Aqui quem fala é o evangelista André, cumprimentando a todos que estiver vendo este vídeo com Shalom Kavai, paz e esperança, Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos, Reneire Tukiri para todos. Eu quero fazer um comentário a partir de agora. Vou fazer um comentário das 4 seitas judaicas do Novo Testamento, do século I. Eu quero fazer este comentário das 4 seitas judaicas. Quais são essas seitas judaicas? Quais são essas seitas judaicas? As seitas judaicas são 4 tipos de pessoas. Por exemplo, a primeira pessoa da seita judaica era chamado de fariseu. E as 4 seitas judaicas são fariseu, saduceu, esseus e zelotes. Esses são as 4 seitas judaicas. Vou repetir de novo. Fariseu, saduceu, esseus e zelotes. Esses são as 4 seitas judaicas. Vamos falar da primeira seita judaica? Antes de falar da seita judaica, eu quero falar a respeito do Criador do Novo Testamento. Primeiro ponto que a gente entendemos quem escreveu o Novo Testamento. Claramente quem escreveu o Novo Testamento foi os judeus do primeiro século I. Os primeiros judeus do século I, do século I. Existe um livro chamado Vespasiano da Guerra Judaica, chamado Antiguidade Judaica, e outro chamado Guerra Judaica, que fala um pouco sobre o estilo do judaísmo na história, conhecido como Bet Yosef Natafiai, Esse era o nome de Flávio Josefo. Para quem não conhece, Flávio Josefo é um judeu da época que, segundo a história, diz que este judeu, chamado Flávio Josefo, se rebelou contra os judeus, se associando para com Roma. Diz a história que muitos judeus, até hoje, não gostam dos comentários de Flávio Josefo e da biografia de Flávio Josefo, por causa que magoaram muitos judeus, porque Yosef Bet Natafia, ele se associou com os romanos e até escreveu algumas biografias sobre os romanos. Diz a história que você vai ver isso na história da antiguidade, a história dos judeus da antiguidade judaica, capítulo 1, 18 e versículo do capítulo 18, verso 1, 13 e 14 e 5, que fala sobre essa fatalidade. Ou se não, você vai lá na Guerra Judaica, capítulo 2 e versículo 8, você vai lá ver sobre as questões de Flávio Josefo. Vamos lá falar um pouquinho do primeira seita judaica? A primeira seita judaica, neste comentário sobre as 4 seitas judaicas, eu quero falar da seita chamada fariseu. O que é fariseu? Fariseu significa separado. Fariseu, na palavra hebraica mais antiga, é chamado de pereche, ou chamado de perisha, que quer dizer simples, ou iguaria. Olha só que interessante, eles não comiam iguaria, interessante, né? Eles não comiam iguaria, porque era uma seita judaica. Os farisânicos tinham uma característica de ler o Pentateuco, ler a Bíblia, ler o Pentateuco, mas não praticavam realmente com sinceridade. A característica é que eles lia oral, a lei mosaica, que eram os 5 livros, e diz as tradições que eles praticavam a Torá oral, né? E a Torá por escrita, né? Eles acreditavam sobre a recompensa depois da morte, segundo as tradições. Se você for no livro de Mateus, capítulo 7 e versículo
adiante, vocês vão ver que realmente fala sobre os fariseus. Quando vocês for lá no livro de Mateus 23 e versículo 1, vocês vão conhecer um pouco sobre os fariseus. Se vocês for no livro de Marcos, capítulo 7 e versículo 13, você vai ver que existe a lei oral escrita, né? A escrita e a oral. E os fariseus não praticava como deveria praticar. É como diz as tradições. Eles criam na recompensa depois da morte. Porém, tinha dois tipos de fariseu, chamado fariseu Jó e fariseu Abraão, daquela história, que ensina o bem, mas não praticava o bem. Olha só, ensinava o bem, mas não praticava o bem. Olha só que interessante. Então os fariseus falavam muitas coisas daquela época, mas fazia muitas coisas boas? Não fazia. Eles falavam em teoria, falava por boca e não cumpria. Então isso era o tipo de fariseu. Eles adotavam a sua questão de lei oral, mas a prática eles não praticavam. Então, isso é o comentário bíblico sobre fariseu. André deixa com a paz do Senhor a todos, evangelista André, e medite sobre isso. Shalom.